Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe a sua vida, a sua casa. Nós estamos aqui iniciando esse curso que tem por tema Desenvolvendo o seu chamado. Curso Como Desenvolver o Meu Chamado. Esse curso é para você que está iniciando aí no ministério do louvor, da pregação, no ministério, no chamado da obra de Deus, servindo o ministério de alguma forma, Sabemos que há 5 ministérios, biblicamente falando, há 5 ministérios, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Mas este curso é para você que está iniciando e deseja desenvolver o seu ministério, que deseja atender com precisão, com excelência, o chamado de Deus. Vai ser um curso muito simples, vai ser uma explicação, uma orientação muito boa para que você venha crescer e aperfeiçoar no seu chamado. Todos nós, irmãos, no início da nossa chamada, nós temos algumas dificuldades, nós temos alguns porquê, nós temos algumas indecisão, e através deste curso o propósito é orientar, é esclarecer. Então eu convido você para não perder nenhuma aula, para você não perder nenhum módulo deste curso muito simples. O propósito desse curso é ajudar você no chamado, no teu chamado, no desenvolvimento da tua vocação. Curso Como Desenvolver o Seu Chamado. Então nós vamos estar junto aqui durante algumas aulas. Você que está conosco aí assistindo pelo YouTube, se inscreva para você também estar aperfeiçoando. Nós vamos dar início entendendo o que significa a palavra chamada. O que significa a palavra chamada? Chamada é ação de chamar, chamamento, atender o chamado, convite ou convocação que se recebeu. Então, convite ou uma convocação que se recebeu, esse é o significado da palavra chamada. Vou te dar um exemplo simples de uma chamada para nós entender. É como se você estivesse na sua casa e você está fazendo os afazeres, na cozinha da sua casa, e na tua sala você tem um telefone fixo, e aquele telefone ele começa a tocar. A primeiro instante você não vai atender, mas no decorrer do tempo que ele vai tocando, você vai lá atender, porque senão você vai se sentir incomodado. Isto também exemplifica o chamado. O chamado é quando nós atendemos, ouvimos e atendemos aquele que nos chama ou nos convoca. Todos nós somos chamados para a salvação, e outros de nós somos chamados para servir a Deus no ministério. Todos nós somos chamados para a salvação, e outros de nós somos chamados para servir a Deus no ministério. A chamada para a salvação é para todos, mas a chamada para o ministério, Deus escolhe, seleciona pessoas específicas para estar trabalhando na sua causa a serviço do seu reino. E portanto nós entendemos que primeiro ele salva, depois ele chama para o ministério. Não é o inverso, ele não chama para o ministério para depois salvar, não. Primeiro ele salva, depois ele chama para servir no ministério. O chamado para servir o ministério é uma chamada de urgência. Existem 2 palavras, mas de sentido e atuações diferentes, que são muito confundidas, ao trazer certa confusão para pessoas inexperientes, neófitos, que apresentam para o ministério. Então existem 2 palavras que trazem uma certa confusão. Quais são elas? É a chamada e a vontade. A chamada
e a vontade. O que é a chamada? A chamada é uma ação de Deus no homem, tocando às vezes antes do seu nascimento. Vou repetir, o que é a chamada? A chamada é uma ação de Deus no homem, tocando-o às vezes antes do seu nascimento. Exemplo, Moisés, Sansão, Jeremias, João Batista, Paulo. Se você quiser anotar, você pode anotar e conferir depois. Êxodo capítulo 4, Hebreus capítulo 5, versículo 4, Jeremias capítulo de número 1, versículos de número 4 e 5, Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 15. O que é a vontade? A vontade, um desejo próprio do homem, uma emoção, influência proveniente da admiração a alguém que foi aprovado por Deus. O que é a vontade? É o desejo do homem. Enquanto a chamada é Deus agindo no homem, a vontade é o homem que se disponibiliza a servir a Deus no ministério, como está em Mateus capítulo de número 8, versículo 18 ao 22, aquele certo escriba que se disponibilizou em seguir a Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 1, a Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Então ele desejou. Todos os dois, Deus capacita, Deus respalda, Deus supre e Deus envia. Tanto o chamado quanto aquele que deseja fazer, trabalhar na obra de Deus, todos os dois Deus recebe e os capacita para a sua obra. Charles Spurgeon vai dizer nas suas palavras: não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. A chamada é urgente. Pastor, como saber se sou chamado? Como eu vou saber se eu sou chamado? Como você vai saber se você tem uma chamada ou se você foi chamado por Deus? Vamos começar examinando alguns pontos importantes. Primeiro, Deus só chama pessoas ocupadas. Vou repetir. Deus só chama pessoas ocupadas. Deus não chama ocioso. Deus não chama pessoas desocupadas. Deus não chama preguiçosos. Deus só chama pessoas ocupadas para a sua obra. Exemplo, em Lucas capítulo 5, versículo de 1 ao 11. Jesus chama Pedro, que estava trabalhando na pescaria. Em Marcos capítulo 2, versículo 13 ao 14, Jesus vai chamar Levi, que estava trabalhando na alfândega, estava ocupado. Em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 18 ao 22, Jesus chama Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava também ocupados com a pesca. Deus não chama pessoa ociosa, preguiçosos para a sua tarefa espiritual. Deus chama pessoas ocupadas que vão se ocupar na sua causa. Para você entender se você foi chamado ou não, Deus só chama pessoas ocupadas. Tanto como também Gideão, que estava malhando trigo no lagar, Deus chamou a Davi, que estava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai. Deus só chama pessoas ocupadas. Há muitas pessoas equivocadas que dizem que Deus lhe chamou para viver da obra, viver da fé e se tornaram verdadeiros mendigos espirituais, mendigando, colocando a sua vida e a sua família em risco. Nós temos que tomar certos cuidados acerca do chamado de Deus. Nós estamos vivenciando e vendo muitas pessoas que ele se diz que Deus lhe chamou,
mas ele se entregou à sua fé, né, entre aspas, e diz: não, pastor, eu vou viver da fé, Deus vai cuidar de mim, Deus me chamou, e acaba ele passando fome, colocando a família em risco, colocando os filhos em risco, coloca o matrimônio em risco, e esse não é o chamado de Deus. Deus só chama pessoas ocupadas, Deus não chama ocioso. Se você não tem uma ocupação no mundo secular, se não tem um currículo, um compromisso no mercado do trabalho, dificilmente Deus vai te chamar. Se você está desocupado, ocioso, você está fora da listagem dos chamados para servir a Deus. Mas se você está ocupado, pode ter a certeza que os olhos do Senhor pode estar sobre a sua vida para lhe chamar. Eu vou deixar esse primeiro tópico para a nossa meditação. Você que assistiu essa aula, que gostou desse primeiro vídeo, você que foi edificado, você vai compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com 2 pessoas que estão iniciando também no ministério, e me envia para mim a sua pergunta, que na próxima aula eu estarei respondendo você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde hoje e sempre, em nome de Jesus.